a todos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não vem comigo, eu sou Ana Saransi e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem quer morar em Portugal. Vamos trazer para vocês as novas leis de imigração para 2025. Portugal está mudando as regras para quem quer vir trabalhar, estudar e morar por aqui, e é essencial que você esteja por dentro dessas mudanças para evitar problemas, burocracias e até prejuízo. E é por isso que eu vou explicar para vocês todas as atualizações que foram feitas recentemente, o que mudou, o que não mudou, o que precisa fazer para se legalizar e ainda mais dar algumas dicas valiosas para quem quer construir uma vida legal e tranquila aqui nesse país. Então, pessoal, fica comigo por aqui até o finalzinho desse vídeo que vem muitas novidades por aqui. Aproveite e já se inscreva aí no canal para não perder nenhuma informação importante por aqui. E a pergunta é: por que mudaram as leis em Portugal? Para que a gente possa entender melhor, né, por que Portugal mudou a lei, as regras do seu país ultimamente. Nos últimos anos, muita gente tem vindo para cá, né, especialmente do Brasil e de países de língua portuguesa como da África. Com essa entrada grande de imigrante, o governo português quis melhorar, né, o controle, simplificar o que está funcionando e ajustar o que não está funcionando. Também querem garantir que quem vinha de fora faça isso de forma legal para conseguir empregos, saúde, moradia, integração social, sem correr o risco de ser deportado. Então, uma vez dito isso, quero lhe explicar o que mudou e o que não mudou. Assim que vem comigo, vamos lá, que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos começar esse vídeo com muita informação interessante por aqui. E já quero começar com o fim da manifestação de interesse. Uma das mais importantes é o fim da chamada manifestação de interesse. Mas o que isso quer dizer? Porque acabou quando mudou. Até junho de 2024 era uma etapa que muitos imigrantes precisavam para fazer a sua solicitação de residência em Portugal. Agora, para conseguir residir legalmente no país, você vai precisar obter um visto adequado ainda no seu país de origem antes de entrar em Portugal. Mas o que isso significa? Eu já não posso entrar mais em Portugal, eu já não posso entrar em Portugal como turista, eu posso ir visitar Portugal, eu posso morar em Portugal sem essa manifestação de interesse? Calma, pessoal, eu vou explicar tudo aqui para vocês, porque, claro, acabou uma coisa, começou outra, melhorou uma coisa, ficou pior outra, tá mais difícil, tá mais fácil, depende de muita coisa, e é nisso que eu vou falar aqui, é nisso que eu vou matizar aqui nesse vídeo, para que vocês possam entender passo a passo de como fazer tudo isso, ou de como morar em Portugal. E então, como eu falei para vocês, para conseguir residir legalmente no país, vocês vão precisar obter um visto adequado, né, ainda no seu país de origem, antes de entrar em Portugal. Isso significa que não dá mais para entrar como turista se você tem intenção de viver em Portugal e depois pedir a autorização de residência usando a manifestação de interesse, porque essa já não existe mais, já acabou. Por a manifestação de interesse, você já não vai poder dar entrada em Portugal como turista, tá, pessoal? Você vai precisar ter tudo certo antes para evitar problemas legais e possibilidade de deportação. Sim, pessoal, você pode ser até deportado se você não fizer bem as coisas para morar em Portugal a partir de agora. Se você está planejando vir morar em Portugal, meu conselho é: comece a se informar sobre os tipos de visto que você pode pedir no consulado português no seu país, na sua cidade, né? Visto de trabalho, visto de estudante, visto de reagrupamento familiar e outro. Outra novidade importante por aqui é sobre a lei da nacionalidade portuguesa. Peraí, Ana, isso também mudou? Sim, pessoal, devo dizer para vocês que isso também mudou, né? Teve uma pequena alteração também na lei da nacionalidade. Agora, o tempo que você espera pela autorização de residência no país conta para os 5 anos necessário para solicitar a cidadania portuguesa, o que antes esse tempo de espera não era computado, o que prolongava bastante esse processo. Mas não se preocupem, porque isso é super positivo, pessoal. É exato o que vocês estão escutando. Essa mudança é positivíssima, pois acelera a possibilidade, né, de você adquirir a nacionalidade portuguesa com todos os benefícios que ela traz. É com livre circulação na União Europeia, direito a votar e acesso a diversos serviços. Assim que esta é uma boa notícia de verdade para quem já está regularizado no país. E outra novidade por aqui é a facilitação para cidadãos da CPLP. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer
que se você é cidadão de algum país da CPLP, como Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, entre outros, tem uma boa notícia para você. Essa nova lei permite que você solicite a autorização de residência diretamente em Portugal. Mas tem mais, pessoal. Essa lei permite mais desde que vocês cumpram, certos requisitos. Isso facilita bastante o processo, mas atenção, você precisa consultar as regras específicas, pois o processo ainda requer que você prove meios de subsistência, alojamento e outras condições legais. Isso sim é uma boa notícia, pessoal? Modernização dos processos pela IMA. E já sabemos que a IMA modernizou os processos, para facilitar a vida dos imigrantes. A Agência para Integração, Migrações e Asilo, conhecida como AIMA, está modernizando seus processos. Agora, grande parte dos pedidos de autorização de residência pode ser feito online com um acompanhamento digital, sem necessidade de ir pessoalmente aos postos de atendimento. Isso é realmente uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque isso reduz a burocracia, diminui filas e agiliza o processo para quem está no país tentando regularizar a sua situação. Se você está em Portugal, vale muito a pena aproveitar essa facilidade e acompanhar o seu processo digitalmente. E sim, pessoal, também houve mudanças no Golden Visa. Se você pensava em investir em imóveis para conseguir o Golden Visa, atenção, essa modalidade foi alterada este ano de 2025. Agora os investimentos imobiliários não são mais aceitos para o Golden Visa. Essa medida visa direcionar os investimentos para setores que geram mais emprego e desenvolvimento, como por exemplo, fundos de investimentos e capital de risco, projetos de pesquisa científica e tecnológica, criação de emprego em Portugal, preservação do patrimônio cultural. Portanto, se o seu plano era comprar imóveis para conseguir o Golden Visa, é importante rever essa estratégia. Além disso, o governo português tem muitos pedidos pendentes para analisar, que pode resultar em atraso na aprovação de vistos. Então, se planeje para não ser pego de surpresa. E outro ponto interessante, e mais que interessante, eu diria importante por aqui, e que você precisa estar atento sim ou sim, é sobre as restrições no acesso à saúde pública. Isso sim afeta e muita gente, pessoal. Uma das mudanças que impactou diretamente a vida dos imigrantes é a restrição de acesso gratuito ao sistema público de saúde. Quem estiver em Portugal, sem documentação legal, não terá mais acesso aos serviços de saúde pública gratuitamente. Isso estava em stand-by por um momento, mas agora realmente começou a funcionar, tá? Assim que fiquem atentos e corram mesmo fazer a vossa legalização, porque isso vai complicar muito a muita gente. Mas é certo que em caso de emergência vocês vão ter essa assistência pública, tá, pessoal? Sim ou sim, porque isso por lei não pode ser tirado de direito do ser humano, Mas fiquem atentos. Isso reforça a importância de regularizar a sua situação o mais rápido possível para garantir o acesso a serviços essenciais e evitar transtorno para vocês. E esses são alguns conselhos práticos que eu trago aqui para vocês, imigrantes que não estão regularizados ainda. Com todas essas mudanças, o que você deve fazer para não ficar para trás? Aqui vão algumas dicas bem práticas e bem funcional, tá, pessoal? Informe-se sempre com fontes oficiais. Consulte os sites do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, AIMA, e consulados portugueses. Planeje bem a sua imigração. Pesquise sobre o visto que mais se encaixa no seu perfil e comece com antecedência. Se organize os seus documentos como passaporte válido, comprovantes financeiros, contrato de trabalho ou de estudo e tudo que foi exigido para o seu tipo de visto. E se você não puder fazer sozinho, considere ajuda profissional. Existem advogados especialistas em imigração que podem facilitar bastante o processo e evitar erros que custam tempo e dinheiro. Fique atento às atualizações. A legislação muda e o que vale para hoje pode mudar amanhã. E aí, pessoal, vocês gostaram dessas informações sobre as novas leis de imigração em Portugal? Se você está planejando morar por aqui, não deixe de se informar, planejar e agir com responsabilidade. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilha aí com alguém que precisa saber disso, para amigos e familiares, e se inscreva também aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. Se você tem dúvida ou sugestões, comenta aqui abaixo que eu respondo com muito carinho. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!